E já que você é uma pessoa que teve essas experiências, o que você acha que hoje a igreja falha, vamos dizer assim? E aí eu não estou falando de denominação específica, estou falando da igreja brasileira, vamos dizer assim. Tem alguma coisa que você sente assim que poderia ser melhor? Eu acho que sim. Eu sinto que, às vezes, a igreja prepara o jovem muito para dentro. A gente tem muita coisa querendo proteger o jovem do mundo. A gente não vai conseguir isso. O máximo que a gente vai conseguir é ter um jovem que vai ser duas caras. Ele vai ser o crente perfeito e quando chegar lá fora ele vai ser outra pessoa. E a gente vai se assustar. Ele vai ter Eu sempre falo que é aquele crente que vai ter o tempo prévio. Então ele vai durar o quê? 1 ano, 2 anos, daqui a pouco ele vai falar tchau. Então, eu acredito que a gente precisa fazer com que os nossos jovens entendam a realidade de lá e que eles continuem sendo a imagem e semelhança de Deus lá e não aqui. Então, aqui é só aprendizado para eu chegar lá fora e eu mostrar quem é Deus. Então, quando eu vejo que um jovem se assusta com o que está acontecendo lá fora, às vezes a gente assusta um pouquinho, mas calma, não é você se distanciar. Como é que se você se distanciar, como que você vai conseguir pregar o evangelho? Jesus se distanciou, Jesus não criou muros. Né? Então, eu acho que a gente teria que parar de criar muros, e não só com questão lá fora, mas são com as próprias igrejas. Eu acho que, pelo menos, eu vim de uma igreja muito rígida. Né? A igreja, na minha adolescência, era uma igreja muito rígida, e era isso, a gente não podia ter contato com outras igrejas. Mas não serve o mesmo Deus? Ah, mas a doutrina é diferente. Mas espera, mas o Deus é o mesmo. Por que a doutrina está separando? Então, acredito que se a gente conseguisse se unir mais e ensinar os jovens a enfrentarem lá fora, a gente conseguiria ter muito ganho. Ponto de vista. Não, eu ia até... Talvez é até algo que você ia dizer também, meu bem, mas a gente fala muito sobre isso, né? Sobre não ter uma vida secular. Porque o jovem, às vezes, esquece que ele não tem vida secular. A partir do dualismo, momento... né? Não tem dualismo. Sua vida é uma só. Exatamente. A partir do momento que você encontrou a Cristo e você foi transformado, você vai derramar isso sobre as pessoas aonde você estiver. Vai ser luz aonde você chegar, né? Exatamente. Todos os ambientes precisam ser transformados quando a luz chega, né? Sim. Então, a claridade, ela deve tocar em tudo. Então, a gente não pode ser um crente dentro da igreja, né? E fora da igreja, a gente tem uma vida secular. Então, eu tenho o meu trabalho, eu tenho a minha vida, tenho as minhas coisas e lá eu sigo de uma forma. Mas dentro da igreja, eu tenho a minha vida cristã. Não, a vida cristã, ela é plena, né? Adoração é estilo de vida. Exatamente. Né? Então, é exatamente isso. Senão vira uma hipocrisia, né? Vira... Uma pessoa, eu sempre falo, você não instala um aplicativo crente na hora que entra na igreja boa. e desinstala depois quando sai. Não, cara, você tem que ser ferramentado, instrumentado aqui para chegar lá, ter uma base sólida, né? Ter fundamentos para chegar lá e não se perder. Sim. Mas chegar lá e ser luz, né? E refletir quem Cristo é. Exatamente. Né? Eu percebi que está crescendo muito... movimentos e igrejas que estão conseguindo fazer isso. Mas eu acho que a gente ainda está um pouquinho atrasado. Tem muita igreja ainda que segura muito, que leva muito para trás. Eu acho que se a gente se unisse mais, aí a gente conseguiria ter bastante ganho dessas pessoas realmente que conseguem chegar com base, que nem você falou, chegar com princípio, chegar realmente com chão, né? Para poder pregar o evangelho. A igreja precisa fazer a parte dela, porque... eu considero isso com pais e filhos, né? E aí, se a gente está falando de pais e filhos, estamos falando de paternidade. Às vezes, o pai e a mãe criam um filho tão protegido que eles mesmos sabem que quando esse filho sair para o mundo, ele não vai suportar. Ele vai ser influenciado em vez de influenciar. Porque eles falharam na criação. Então, você precisa criar o seu filho bem, ensinar e confiar que quando ele sair para o mundo... as ferramentas, os ensinamentos estão no coração dele e lá ele não vai se perder. Exatamente. Agora, também, se perder, foi uma escolha dele. Mas você tem que fazer a sua parte. Então, a gente não pode super proteger filhos espirituais para que quando cheguem no mundo... né? Então, porque assim, eu sou pastor de jovens, mas eu não vou entrar na universidade. A minha fase da universidade já foi. Eu já saí de lá. Mas é o jovem que está comigo... caminhando comigo, que eu posso falar para ele, cara, vai lá e seja luz. Vai lá e demonstre quem Cristo é para as pessoas. Não Cristo, esse que as pessoas acham que é a partir de cristãos
que talvez não demonstrem Sim. bem quem Cristo é. Mas realmente chegue lá e mostre quem Cristo é para as pessoas, né? Aquele Cristo que falou com a mulher samaritana, que encontrou o endemoniado de Gadareno, que encontrou o cobrador de impostos. Exatamente. Né? Aquele Cristo que chegou, amou, não teve receio de falar, de demonstrar. Conseguiu se impor, né? Da forma correta. Eu acho, é isso mesmo. Eu acho também que quando você falou dessa relação de paternidade, quando a gente não cuida desses jovens, não ensina esses jovens para eles tocarem aonde eles estiverem, a gente faz com que eles se tornem imaturos, né? Então, eles permanecem num evangelismo e num relacionamento com Deus muito raso. Superficial. Então, não há profundidade. E aí, esse medo de se aprofundar na palavra, essa falta de maturidade mesmo, né, de um alimento mais sólido, faz com que ele se torne acuado, com vergonha, com medo. E aí, ele não consegue ser profundo, porque ele não vive uma vida profunda e intensa com Deus. Então, como ele tem uma vida que às vezes é até cômoda, né? Eu só preciso manter um relacionamento para que eu seja abençoado e eu receba a graça de Deus, mas eu não consigo ter uma profundidade onde eu toque a vida das pessoas, onde o Espírito Santo é levado, né? Eu não consigo levar a presença do Espírito Santo, porque eu não consigo carregar ela, né? E eu acho que também até o ponto deles se abrirem mais também, né? Eu acho que, não sei vocês, mas eu percebo que às vezes a gente tem dificuldade de fazer o jovem se abrir e contar o que está acontecendo. Às vezes eles sentem receio de tipo, eu tô pecando, tal. Todo mundo tá pecando. A igreja é feita para isso, porque todos nós pecamos. É a graça. Então, às vezes, eu percebo que quando eu vou ministrar nos acampamentos de jovens, as meninas me chamam de canto, que eu e o Renato, a gente tem um projeto, né? Se chama Só Pra Elas, que é onde a gente divide os homens das mulheres e a gente ministra sobre relacionamento. E eu levo as meninas pro quarto, tipo, cada uma senta na sua cama e eu começo a conversar com elas. Eu descubro cada coisa, que a hora que eu vou conversar com o líder, ele fala, eu não sabia. Mas e aí, será que a gente está conseguindo, tanto da parte dele como da minha parte, a gente está conseguindo ter essa abertura ou dar essa abertura para que o jovem consiga falar o que está acontecendo e a gente consiga trazer essa base também? Então, acho que o nosso maior desafio é tentar fazer os jovens se abrirem também. Ainda mais no mundo de hoje, que tem tantas coisas envolvendo, né? A rede social tá aí, é tanta informação que você recebe, você não sabe o que fazer com ela. Então, é muita coisa, gente. Você falou de missões. Tem uma experiência para contar para a gente, assim, alguma coisa que te marcou nessa... Eu tenho muito... Você acredita nesses lugares que você passou? As crianças me chamam de tia até hoje. Elas encontraram a rede social e ficam, oi tia, quando é que você vai voltar? Eu falei, gente, foi em 2016 isso. E as crianças lembram até hoje. E eu lembro de uma situação onde eu estava sozinha nessa sala, dando aula para as crianças, só que elas estavam assim, eram crianças de 7, 8 anos. Gente, elas não paravam, mas sabe aquelas crianças assim que hoje elas estavam assim, meu Deus, e não conseguia parar, não conseguia. Eu simplesmente sentei e falei assim, Deus, o que é que eu faço? Aí ele falou assim, fala que eu quero conversar com elas. Eu falei, tá bom, vamos lá então. Eu falei, como é que eu vou fazer isso? Tipo, só senta e pede para elas conversarem comigo. E eu falei assim, gente, vamos lá. Vamos brincar de conhecer Deus? Tipo, foi muito assim. Eu lembro que eu estava sozinha dentro da sala, eu juntei todas as crianças e falei assim, vocês vão fechar os olhos agora. E quando vocês fecharem os olhos, eu quero que vocês se imaginem conversando com Deus. Como é que Deus apareceria para vocês? Desse jeito. Juro para vocês, eu tentei de tudo para fazer aquelas crianças parar. Foi a única coisa que fez elas pararem e fechar o olhinho. Aí eu só fiquei quieta. Nesse que eu fiquei quieta, deu 2 minutinhos, uma fez assim. E começou a chorar. Aí eu, meu Deus, o que está acontecendo? Mas sabe quando você já sente que está acontecendo alguma coisa? Eu falei, o que está acontecendo aqui? E daí eu falei, pode abrir o olho. Eu demorei uns 2 minutinhos. Eu falei assim, o que foi que ele te disse?
as criançadas... Essa eu lembro da vontade de chorar. Eu lembro que uma começou a falar assim, ele me viu sozinho brincando e veio brincar comigo de bola. Aí chegou outro e falou, eu tava ali e ele começou a me levantar no ar e começou a me rodar. Aí teve uma que falou assim, ele pegou na minha mão e disse que não ia me deixar só. Meu Deus do céu, eu tava assim, aos prantos. E Deus falou assim, eu tô falando ainda, sabe? Eu ainda estou falando. E ali eu percebi que era real, tipo, porque eu olhava para a situação e eu via crianças que chegavam em aula e não queriam sentar, tipo, meninas. E eu falava assim, senta, filha, senta. Não, tia, tô bem. Aí tá acontecendo alguma coisa? Ela, é que tá doendo. E a minha sensação, eu falei assim, Deus, cai um raio na cabeça daquele homem, mata ele. Tipo, eu sentia a vontade de que, tipo, às vezes eu ouvia tiro, né, que a gente morava no sítio. Falei, nossa, tomara que tenha sido fulano, porque a sensação que dava era de muita raiva. Você vê que você tinha uma criança e eu ficava, Deus, por favor, me controla, mas Deus, você não tá vendo? Deus, você não tá vendo? Eu ia pro centro de Juazeiro, eu via a delegacia, eu falei, cara, não vai acontecer nada se eu falar aqui, porque eles falam que no sertão é terra sem lei. E daí, quando eu vi essas crianças tendo visões sobre Deus, falando com Deus, acho que foi ali que eu entendi, tipo assim, eu não entendo o jeito de Deus agir, eu não entendo o que Deus está fazendo, mas Ele está fazendo. Ele está fazendo no sertão, Ele está fazendo com as crianças e foge do nosso controle. Eu não vou conseguir fazer nada. A minha missão ali é só fazer com que as crianças esqueçam a realidade dela e que elas tenham um momento com Deus. Então, é isso. A sua missão é essa. Mas, Deus, eu quero falar, a sua missão é essa aqui. Nossa, você tentar entender que é para fazer isso foi muito difícil. Foi muito difícil entender. E quando eu entendi, eu falei, deixa eu ficar mais 2 meses, que tem coisa para fazer aqui ainda. E foi o momento que eu mais abracei as crianças e eu mais aprendi com elas do que elas comigo. Acho que essa foi a experiência mais doida que eu tive com Deus. Esse é um corte do nosso NSDC Cast. Se você quer assistir o vídeo completo, o link está aqui na descrição.